Queria agradecer, queria agradecer a presença de todos vocês, né? E gostaria, enquanto a gente espera mais um pouquinho, né, ver se algumas pessoas mais vão entrar, queria que vocês colocassem aí no chat para mim, por favor, da onde vocês são, da onde vocês estão falando. É um prazer ter vocês aqui. Eu queria agradecer mesmo a presença e queria conhecer um pouquinho de vocês. Ó, Nova Russas, do Ceará, né, Rita? Rita esteve aqui com a gente. Eu vi que a Denise está aí, né, de Teixeira de Freitas, o Saulo também. Olha, muito obrigada. A Amália, de Florianópolis, mãe de DM1. A Sônia, de enfermeira de Campinas, Sônia Cavinato. A Daniela Alves, coordenadora do CRDE de Indaiatuba, São Paulo. A Karine Machado, de Valadares. A Alessandra também, de Governador Valadares. Que coisa boa, gente. É muito bom ter vocês aqui, né? Nós estamos muito felizes, a equipe nossa da Santa Casa está muito feliz, viu, de estar fazendo esse treinamento hoje, está contando com vocês. Vi que o Eric Vinhas falou que é de Salvador e está em Teixeira de Freitas. A Silene Borges Souza de Belo Horizonte. Ó, a Andréia, do Rio de Janeiro, é nutricionista, tem um aluno com diabetes tipo 1. Luana Lumertz, do Rio Grande do Sul. A Edna, de Dom Pedro de Alcântara, do Rio Grande do Sul. A Jeane, psicóloga de Itabira. Que maravilha, muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de vocês aqui. Ao Júlio César, de Belo Horizonte. É um prazer receber vocês. Acho que todos sabem da importância desse projeto, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, sobre o projeto, como que surgiu, como que, né, que surgiu esse Diabetes nas Escolas, que é um projeto que eu coordeno junto com a doutora Janice. Tô vendo que a Alexandra escreveu aqui, mãe de DM1 de Campo Grande, Rio Grande do Norte. Mônica Rodrigues de Jacareí, em São Paulo. Olha, nós estamos com pessoas de vários lugares. Muito obrigada. Vamos dar mais um tempinho, pessoal, para as pessoas chegarem e vão se apresentando aí quem quiser falar. Eu estou vendo que a Ilara está aqui também, nossa coordenadora do Diabetes nas Escolas do Rio de Janeiro. A Débora está aqui também, Débora Boni, nossa nutricionista aqui da equipe. A Águima também, que é nossa enfermeira lá do ambulatório de diabetes tipo 1. Depois eu queria que cada um de vocês abrisse as câmeras para a gente se conhecer um pouquinho também, é importante, né? Oi, Aparecida, você é da onde? Está falando da onde? Todo mundo que puder colocar aí da onde, vamos esperar mais um pouquinho para que as pessoas todas cheguem. Aparecida de Caratinga, sim. Tô vendo aqui mais pessoas. Ó, Caísa Xavier, mãe de DM1 de São Paulo. Seja bem-vinda. Muito bem, gente. Pouquinhos a gente vai conhecendo todo mundo aí, vendo a carinha de todo mundo. E Rita, agora que eu vi que você abriu a câmera, Denise também, Esmera, Alexandra, né? Prazer, gente. Muito prazer. Ó, Daniele de Souza Batista de Belo Horizonte. Olha lá o Saulo, que é de Salvador, né? E tá em Teixeira de Freitas. Obrigada. A Luana apareceu aí também. Que coisa boa. Ó, Fabiana Fonseca de Belo Horizonte. Aparecida apareceu aí também.
Ó, o Paulo de Fortaleza, ó, e mais uma pessoa, então, do Ceará aí para nós, né, Rita? Vou dar mais uns 5 minutinhos, tá, pessoal? Para ver se o pessoal chega e comece. Eu acho que nós já estamos fazendo a transmissão também pelo Instagram, nosso Instagram do Diabetes nas Escolas, ou da Educação em Diabetes. Então, para todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento Diabetes nas Escolas. É, Vou me apresentar novamente. Meu nome é Márcia Salomão e eu sou psicóloga, mestre em educação em diabetes. Faço parte da equipe do ambulatório de diabetes tipo 1 de da Santa diabetes tipo, Casa de Belo Horizonte, que coordenado pela doutora Janice Sepúlveda, e com uma equipe enorme, né, composta por vários profissionais da saúde, inclusive a Agma está aí também. Vou pedir para ela se apresentar, que a Agma vai conversar conosco também. E estou acabando de ver, Agma, as pessoas que estão escrevendo aqui de onde elas vêm, tá? sim. A Isméria, é Isméria, se eu estiver falando errado, vocês me corrigem, tá, gente? Almeida, do Rio Grande do Sul, de Dom Pedro de Alcântara. Aparecida dos Santos falou que é mãe de um menino de DM1 e é de São Vicente, né? São Paulo. Acho que por enquanto é isso. Vamos lá, Guima, se apresenta para todos Ah, aqui. vamos sim, vamos sim. Márcia, obrigada, viu, amor? Gente, prazer conhecer vocês, prazer rever aqui alguns que nós estivemos juntos, né, recentemente. Então, meu nome é Agma, eu sou enfermeira, tenho mestrado em educação em diabetes, trabalho com a Márcia, né, lá do Ambulatório de Diabetes tipo 1 da Santa Casa, junto com a doutora Janice. E para mim é um grande prazer estar aqui nessa noite falando com você sobre a diabetes, falando sobre esse tema que tanto importa, né? Para as famílias, para as mães, para a área da saúde, para a área da educação. É uma maneira bem ampliada, né, de ter uma condição crônica aí caminhando, né, pelos diversos serviços de saúde, né, e com a tamanha necessidade que a questão da diabetes tem de caminhar entre a educação e a saúde. Então, desejo uma boa noite, um bom encontro para todos nós. E eu me coloco à disposição desde já. Isso aí. Obrigada, viu, Agma? É sempre um prazer te receber. A Agma está conosco, na verdade, com o projeto Diabetes nas Escolas desde o início, né? Eu cheguei um pouquinho depois, mas a Agma está desde a abertura do projeto, e é sempre um prazer poder contar com ela. A Agma é, assim, maravilhosa, né? E é muito bom poder contar com ela. Pessoal, já está dando mais ou menos 7h10, né? Acho que a gente não pode demorar muito para começar, e vamos começar um pouquinho com a introdução, então. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vocês me digam se tá dando tudo certinho, se vocês estão vendo. Tá tranquilo, Agma? Para mim está excelente. Então tá jóia. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Então, vamos começar com o nosso treinamento de diabetes nas escolas, né? Hoje nós escolhemos a data do 13 de novembro, véspera do Dia Mundial do Diabetes, né? Que é uma data importante para todos nós. Nós que trabalhamos com diabetes, todos que têm, né, crianças, adolescentes ou pessoas na família que têm diabetes, ou também as pessoas que têm diabetes. Para nós, esse, na verdade, é um mês muito especial, né? Que do, é o mês do Dia Mundial do Diabetes. Então, a gente tem muito o que falar e conversar, né? Que a gente chama do mês do Novembro Diabetes Azul, né? Então, todo ano a gente tem sempre um tema diferente, né, para abordar,
E esse ano, no tema de 2024, nós estamos contando com diabetes e bem-estar. Então, o que que a gente fala, né, quando foi proposto esse tema? Foi proposto falar sobre o diabetes e o bem-estar, mas o bem-estar em três grandes grupos que eu acho que tem muito a ver com tudo que a gente busca, né, em relação ao diabetes, ao cuidado às pessoas que têm diabetes. E acho que foi muito importante e tem sido muito importante a gente pensar assim, que a gente pensa na pessoa com diabetes, na pessoa por inteiro, né? Então, quando a gente fala de bem-estar, a gente pensa no bem-estar físico, quando a gente reforça a importância de um estilo de vida saudável para a prevenção do diabetes ou para o tratamento de diabetes, incluindo uma alimentação equilibrada e a prática de atividade física regular, que a gente sabe que hoje, né, é preconizado 150 minutos por semana de atividade física. Nós também falamos sobre o bem-estar mental, né, destacando a necessidade do gerenciamento, especialmente, né, gente, do estresse, da ansiedade e de outros distúrbios psicológicos que a gente sabe que acompanham o diabetes, né? A gente pode falar da depressão, da ansiedade, né? E esses estão talvez os mais importantes que a gente possa destacar nesse momento. Quando a gente fala também do bem-estar social, né, que também é fundamental, que a gente tem que pensar nas barreiras, nos desafios que as pessoas com diabetes, né, enfrentam no acesso ao tratamento, na qualidade, né, na educação adequada. E hoje a gente sabe que a educação em diabetes é talvez o próprio tratamento do diabetes, né? A gente fala muito sobre isso. Então, a gente precisa pensar nesses três pontos importantes e acho que quando a gente pensa em bem-estar, a gente tem que falar muito a respeito disso. E quando a gente fala desses três grandes grupos, a gente está falando da pessoa no geral, né? E aí? Qual então seria a importância do bem-estar, né? Por que que a gente fala de bem-estar? Porque quando a gente pensa no bem-estar, a gente fala desse aspecto central e essencial, que ajuda muito no controle do diabetes. Como eu falei antes, envolve essa visão integral da pessoa, a saúde física, a saúde mental e a saúde social. Mas por quê? Porque esses três aspectos, eles impactam diretamente a qualidade de vida de uma pessoa, né? Ele pode diminuir o estresse, porque quanto menor o impacto emocional, e a gente conversa muito sobre isso, né, lá na Santa Casa, quanto menor esse impacto emocional, mais tranquilo é o controle do diabetes, menos dificuldades as pessoas têm de lidar com a própria condição crônica. A gente tem uma melhora na adesão do tratamento, então as pessoas se sentem mais compreendidas, mais elas se sentem mais tranquilas em seguir o tratamento e fazem isso sim, gente, com mais consistência, com mais apropriação, né? E aí elas têm aquilo que eu acho que é muito importante, que é o autogerenciamento e a responsabilidade. Então, elas se tornam capazes de cuidar da própria saúde. E esses três gerando, então, a qualidade de vida melhor. Né? As pessoas se sentem mais felizes e satisfeitas, e com isso elas podem cuidar melhor do diabetes delas, da vida delas no geral. Né? E aí, quando a gente pensa em escola, né, o diabetes, bem-estar e a escola, o que que a gente pensa, né? Então, quando a gente pensa no tema desse ano, a gente pensa que o controle da glicemia, né, o controle, na verdade, do diabetes, não é só a questão da glicemia, isso que eu queria dizer. É muito mais do que isso, né? É o bem-estar integral da pessoa com diabetes. E quando a gente pensa em criança, a gente pensa ainda mais nisso, né? A gente pensa que a criança precisa estar bem adaptada, precisa estar feliz, precisa entender quais são, sim, as responsabilidades no tratamento com diabetes, mas ela precisa também estar saudável, integrada, e principalmente isso na escola, né, gente? A gente sabe dessa importância. Então, na escola, quando a gente pensa em bem-estar, a gente pensa num ambiente de apoio, de segurança, de compreensão para esses alunos, né? E aí, como que a escola, então, pode ajudar nesse bem-estar, né? Sendo uma escola inclusiva,
com suporte emocional, para essas crianças para se sentirem apoiadas, menos cansadas, menos estressadas, né? Se sentindo também com um ambiente acolhedor e seguro, né? Porque os adolescentes e as crianças com diabetes precisam, né, gente, que a gente proporcione um lugar seguro para que eles saibam manejar o diabetes, para que eles se sintam felizes, né? E precisamos sim de um trabalho em equipe, que isso eu acho que é o mais importante que a gente vai falar hoje aqui, né? A gente precisa tanto dos educadores, quanto dos pais, quanto dos alunos, para que a gente possa facilitar então o bem-estar desses alunos, que é o que a gente busca sempre. Então, como que a escola pode promover essa saúde e esse bem-estar dos alunos, né? Garantindo a segurança física, né? Que a criança esteja bem, que a criança esteja se sentindo segura fisicamente na escola, que ela saiba que ela pode contar com a escola, com as pessoas que estão na escola, e a escola promovendo um ambiente de acolhimento e inclusão. E aí, quando a gente pensa nisso, acho que a gente tem que pensar também, né, em falar um pouquinho, então, sobre o diabetes, né? Vamos começar um pouquinho, vamos voltar e vamos pensar o que que então é o diabetes, como que isso impacta a vida dessa criança na escola. E para isso eu vou convidar a Agma, nossa enfermeira, para falar um pouquinho do diabetes para vocês. Ótimo, obrigada, Márcia. Pode ser que a minha tela não apareça, porque eu precisei entrar pelo celular, que meu notebook realmente não funcionou, infelizmente. Bom, Tem mas, problema não, Agma, eu vou passando para você, tá? tá, por favor. O som tá bom? Tá ótimo. Ótimo. Então, a Márcia está falando da presença da criança na escola, desse momento que a criança é matriculada, seja em uma unidade pública ou numa unidade privada, né, Márcia? E aí, como que essa criança e como que os pais dessa criança vão entrar na escola, sendo que essa criança já tem o diagnóstico de diabetes, ou se essa criança, durante o percurso escolar, recebe o diagnóstico de diabetes, né? E aí a gente vê histórias com processos muito equivocados, né? Assim, os exemplos que a gente tem são de dificuldades, são de acesso, às vezes, até negado ou dificultado, né? No ambiente escolar, exatamente por gerar uma insegurança dos profissionais da educação sobre como lidar com essa criança no período escolar. E falando disso e pensando nessa situação, exatamente numa fase, no momento de vida, né, da condição, por exemplo, da mãe, da mulher, que hoje trabalha fora, que hoje fica um bom período do dia ausente, né, do domicílio e que entrega com o coração na mão, né, os filhos para a educação. E aí, essa situação, ela exige um cuidado muito grande nosso, enquanto profissionais da saúde e também da educação. E aí, esse projeto, ele vem exatamente para amenizar, né, Márcia, essa situação, para que nós possamos conversar mais com os profissionais da educação e para que os pais, os familiares e a criança fiquem bem no período escolar. E quando a gente conversa com a educação sobre a condição diabetes, a gente traz os conceitos de uma forma muito leve, de uma forma com uma descrição simplificada, exatamente para desmistificar, para fazer com que a condição diabetes tenha uma entrada na escola com uma facilidade, com menos trauma possível.
E aí nós trouxemos aqui na apresentação um pouco dos temas, daquilo que a gente trabalha no projeto Diabetes Escola, né? Daquilo que a gente fala com os profissionais da educação durante os treinamentos, seja ele à distância ou quando a gente faz presencial. Então, a gente traz o conceito de diabetes, que é definido lá pela Sociedade Brasileira de Diabetes e que é endossado pelo Ministério da Saúde, né, que são referenciais públicos, são referenciais que estão disponíveis para toda a sociedade e que cita o seguinte, que diabetes mellitus é aquela condição crônica caracterizada por uma hiperglicemia persistente e que está associada a complicações crônicas, seja do ponto de vista micro ou macrovascular, à medida que essa hiperglicemia persiste, né? É uma condição que está relacionada com morbidade, com alteração para a redução na qualidade de vida e também uma elevação da taxa de mortalidade. Então, é um conceito bastante amplo, e aí a gente fala um pouquinho também da epidemiologia, da quantidade de pessoas com diabetes no país. Então, quando a gente traz esse conceito inicial, as pessoas entendem que diabetes é uma condição crônica e que a criança que tem o diagnóstico de diabetes, ela vai ter uma entrada na escola, sim, e assim como em todos os ambientes escolares. Pode ter em todos os ambientes da vida toda, né? Pode passar, por favor, Márcia. E aí esse desenho, né, essa imagem é para mostrar exatamente a diferença dos tipos de diabetes. Então, aqui um funcionamento nessa imagem de um pâncreas saudável, onde tem, então, a produção de insulina, a presença da insulina dentro do vaso sanguíneo, junto com as moléculas de glicose, e aí a função da glicose entrando para dentro da célula e fornecendo energia, que é o papel aí da molécula de glicose, assim como da insulina também. Então, esse pâncreas em funcionamento normal faz com que a condição celular sobreviva e que tenha um funcionamento adequado de todo o organismo. Pode passar o próximo, por favor. E aí, nessa próxima imagem, a gente, então, vai diferenciar o que acontece no diabetes tipo 1, que é o diabetes mais comum entre as crianças, entre os jovens, entre as pessoas mais novas, e é uma condição determinada, maioria das vezes, pela autoimunidade, em que há, então, uma falha na produção de insulina, o pâncreas, então, para de produzir insulina por uma condição de autoimunidade, destruição das próprias células, né, que produzem insulina, e aí todo o processo, então, daí em diante, que funcionaria normal, deixa de existir e essa glicose, então, passa a ficar acumulada no vaso sanguíneo e a célula não recebe a principal fonte de energia, que é a glicose, pela falta da insulina, já que a insulina que é o dispositivo que facilita a entrada da glicose dentro da célula. E aí a gente precisa falar também do tipo 2, que é o tipo mais comum de diabetes. A maioria das pessoas, mais de 90% da população fala que tem diabetes tipo 2, mas que é um mecanismo diferente. E aí, às vezes, quando a gente conversa com a educação, é importante a gente dizer para os profissionais que a diabetes tipo 1, que a criança tem, é diferente da diabetes tipo 2, que às vezes um adulto ou uma pessoa idosa tem, e esse mecanismo, então, fica bem explicado nessa imagem que mostra que uma pessoa que tem diabetes tipo 2 tem a produção de insulina,
A insulina sofre uma resistência, né? Ela não age adequadamente na membrana da célula, e com isso há também um aumento de glicose na corrente sanguínea e desencadeando, então, todas as alterações orgânicas relacionadas aí a essa hiperglicemia. E aí é importante a gente dizer que o diabetes tipo 2 ele está relacionado também a fatores que podem ser modificados, ele está relacionado com a idade, ele está relacionado com sedentarismo, com obesidade, está relacionado com o uso de determinadas medicações, né? E o tratamento do diabetes tipo 2 vai se diferenciar também do tratamento do diabetes tipo 1, exatamente para que haja um entendimento sobre o porquê que uma criança com diabetes, às vezes, tem necessidades diferentes durante o período escolar e para que isso fique, então, compreendido, né, e não seja confundido com o mesmo diabetes que, às vezes, a avó tem, ou a mãe tem, ou uma pessoa mais idosa na família tem, e para uma criança vai ter aí um curso diferente, com necessidades diferentes. Bom, e aí a gente conversa também nessa imagem que a Márcia está apresentando aí para a gente agora sobre os sintomas de diabetes. E aí a gente fala um pouco sobre isso porque a gente sabe que uma criança com diabetes no período escolar, né, no horário em que ela está na escola, ela pode ter uma necessidade diferenciada de ingestão de água, de idas ao banheiro, de monitorização, ou às vezes até de um lanche diferenciado ou de um tratamento de uma hipoglicemia. E aí, quando a gente fala sobre esses sintomas do diabetes, nós estamos falando aqui de uma criança que pode, às vezes, precisar deste cuidado e dessa atenção da professora, ou então da cantineira, ou então de todos os profissionais que trabalham nessa escola, e aí perpassando desde aquela moça que faz a limpeza, a manutenção na escola, até a diretora dessa instituição. E aí a gente fala de como que o surgimento, né, desses sintomas. Essa imagem, ela descreve uma pessoa que está com uma descompensação da glicemia e caracteriza muito mais, né, uma pessoa que está tendo uma hiperglicemia, possivelmente sem um diagnóstico ainda ou com um descontrole que precisa, então, do atendimento médico. E aí é uma pessoa que vai se apresentar bebendo uma necessidade muito grande de beber água, de urinar muitas vezes, com um apetite alterado para mais ou para menos, e uma pessoa que, ao mesmo tempo, tem uma perda de peso considerável. Nós já tivemos casos de profissionais da educação, né? Não me lembro se foi professora, se foi qual foi o cargo da profissional da educação, e ela, a partir dessa imagem, ela identificou uma criança na escola, né, que tinha sintomas, alguns destes, né? Era uma criança que pedia para sair para beber água toda hora, quando não era beber água, era ir ao banheiro para urinar, e ela vendo que a criança estava assim, completamente dispersa, sem interesse pela escola, né? E ela percebeu que depois essa criança teve o diagnóstico e tal, mas aí ela se lembrou e relacionou, olha, eu vi essa criança apresentando esses sintomas, né? Então, assim, ela não pôde participar diretamente desse diagnóstico, mas ela, quando viu essa imagem com esses sintomas, ela reconheceu essa criança com esse quadro dentro da escola. Foi um caso assim bastante importante. Pode passar, Marquinhos, por favor.
Bom, e aí a gente conversa também sobre os cuidados que nós temos com essa pessoa com diabetes em relação ao tratamento. E aí aqui a Márcia já adiantou um pouco, falou sobre a educação em diabetes, que é bem isso que a gente está falando, o Novembro Azul existe para isso, né? É um mês dedicado, e principalmente essa semana, né? Dia 14 de novembro é o Dia Internacional da Diabetes. Então, é um mês que é dedicado para falar sobre diabetes. E aí, eu fui surpreendida com uma pessoa que me falou assim: nossa, mas eu não quero comemorar esse mês, porque ter diabetes não é motivo de comemoração, né? E aí não é um comemorar, não é um festejar neste sentido, mas é sim um falar sobre diabetes, um tocar neste tema, mas com este objetivo de educar as pessoas em diabetes, né? É fazer com que mais pessoas reconheçam os sinais e os sintomas da condição diabetes e com que mais pessoas identifiquem quais são os fatores de risco, né? A obesidade, o sedentarismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, aqueles fatores que são modificáveis, fatores que pode haver uma reversão. Né? A idade é um fator de risco, a gente vai reverter, ó, quem dera. Né? Nós não podemos reverter o fator hereditário, a gente pode reverter também? Não, não podemos, pelo menos ainda não. Mas existem fatores que são reversíveis e que é um pouco sobre eles que a gente precisa falar também quando a gente fala de educação em diabetes, né? E entre o público que já tem a condição diabetes, é importante a gente sempre educar, porque o que a gente encontra todos os dias? Pessoas que não se alimentam bem, pessoas que se privam de atividades sociais, pessoas que têm medo de utilizar a insulina como tratamento, pessoas que não aceitam um tratamento psicológico ou um tratamento com retornos, com idas, com exames periódicos, exatamente por não reconhecer diabetes como uma condição grave e que precisa, sim, destes cuidados, né? Então, o tratamento, aí essa imagem ilustra para a gente a importância do tratamento medicamentoso, seja com as insulinas, a gente sabe que existem insulinas basais, que são aquelas insulinas que são tomadas às vezes uma ou duas vezes ao dia, são as insulinas, como o próprio nome disse, basal, é para ela manter o funcionamento basal do corpo, repondo em pequenas doses, né, a quantidade de insulina para o funcionamento basal. Existe também o tratamento com as medicações orais, e aí a gente está falando de um tratamento para a pessoa que tem diabetes tipo 2, que é aquela condição em que o pâncreas produz insulina, mas tem uma resistência no funcionamento, na ação dessa insulina na parede celular. E aí a gente fala também de como que os hábitos de vida interferem no tratamento, na prevenção e no tratamento da diabetes. Então, uma pessoa sedentária, ela está num risco maior de ter diabetes, né? De desenvolver diabetes, assim como outras condições, né? A hipertensão arterial, a própria obesidade, enfim. E a atividade física, o exercício físico, o movimento, ele faz parte do tratamento também das pessoas que têm diabetes, já que a movimentação, a atividade, ela melhora o funcionamento da insulina, né? Então, ela reduz os níveis de glicose no sangue. Então, o exercício físico, ele é como se fosse um dos pés, né? Dos 4 pés de uma cadeira, e aí compõe, então, o tratamento do diabetes, né? E aí a gente tem a foto e a imagem do prato saudável. Este é um prato que é exemplificado lá nos manuais do Ministério da Saúde.
É um prato que traz para a gente a alimentação, né, muito comum nas famílias brasileiras. É um prato simples, mas é um prato completo. É um prato que tem aí arroz, feijão, carne e a salada, né, que é o dia a dia da família brasileira. E aí a diferença quando a gente educa em diabetes é a gente falar, a gente trabalhar um pouco com as pessoas a questão das proporções desses alimentos nesse prato. Existem até estudos, né, que mostram como que trabalhar essa foto do prato saudável e dessas proporções costuma trazer mudanças nos hábitos de vida das pessoas. E aí, a Márcia fala muito bem lá no da saúde mental, né, e como que a saúde mental ela faz parte da abordagem do tratamento de todas as pessoas, principalmente das pessoas que vivem com condições crônicas, né? Eu gosto de falar, quando eu estou trabalhando, né, com pessoas em grupo, em atividades coletivas, eu gosto muito de falar assim, que diabetes, assim como a hipertensão, são condições que batem na porta, né, e que vêm para morar. Elas não são como uma infecção na garganta ou como uma gripe que vem, passa uns dias com a gente e depois vai embora, né? As condições crônicas elas vêm para morar e nem todo mundo tem uma aceitação ou tem um entendimento de como, por que eu, né? Como assim eu mereço? Né? O que eu fiz para merecer essa condição? Eu estou com raiva dessa condição, então eu não vou fazer exercício, eu não vou me alimentar adequadamente, eu vou negar tudo isso que os profissionais me falam, né? E aí, quando essa pessoa se depara com este sofrimento diante de uma condição crônica, ela não se ajuda, ela dificulta a ajuda das outras pessoas também, e, enfim, a gente precisa, como eu gosto de falar também, ganhar o coração, né, dessa pessoa exatamente para fazer com que ela compreenda a importância do tratamento, como que ela pode viver bem, apesar de estar vivendo com uma condição. E aí a gente fala da educação em diabetes, falando também da retirada dos mitos, como existem mitos, né, em cima da condição diabetes, como que as pessoas falam da alimentação, principalmente, né, um dos principais, não posso comer nada que está debaixo da terra, não posso mais comer o doce de leite, que é o favorito aqui em Minas Gerais, né? Minas assim, tem cidades produzindo doces aí maravilhosos e tal, e aí os mineiros ficam extremamente angustiados, né, diante desse diagnóstico, achando que nunca mais vão comer doce mineiro. Então, isso tudo precisa ser trabalhado e a gente faz isso, inclusive quando a gente trabalha na educação com as professoras, porque a gente sabe que uma criança na escola, se tiver uma hipoglicemia, ela precisa do açúcar, né? E se a professora falar, não, não é açúcar, é sal que tem que dar para esse menino que está passando mal, dá um copinho de água com sal para ele, né, Márcia? Como a gente já teve esse exemplo, né? A mãe pâncreas, ela conta para gente quando o filho dela teve uma hipoglicemia, que é aquela condição em que a glicose baixa, além dos níveis, né, aquém dos níveis normais. Então, assim, existem sinais e sintomas, manifestações, e que o tratamento precisa ser imediato, precisa ser rápido, e que a pessoa querendo ajudar, mas acabou piorando, tentando oferecer água com sal para uma criança com hipoglicemia, né? Então, a importância do projeto, né, diabetes nas escolas perpassa por todas essas questões, né, que são simples, que são corriqueiras, mas que, ao mesmo tempo, colocam em risco a vida de uma criança, de uma pessoa, né, por uma questão assim de poucos minutos.
Pode passar o próximo, por favor, Márcia. E aí, dentre os tratamentos, a gente fala lá também, né, no tripé do tratamento, a gente fala também da monitorização e por que que a gente traz esse tema para o ambiente escolar. As crianças que têm diabetes, ou elas usam um monitor para fazer o teste na ponta do dedo, com a coleta de uma gotinha de sangue, ou então ela tem um sensor na pele dela, né, no bracinho dela. E essa monitorização, às vezes, precisa ser feita no ambiente escolar. Às vezes, a criança precisa saber o nível de glicose para ela ver se vai precisar aplicar ou não, para ela ver aplicar a insulina ou não, né? Para ela saber o que ela vai comer, né? Para ela saber se vai precisar fazer uma correção para uma glicemia baixa ou não. Então, a monitorização, ela pode ser, não é obrigatória, mas ela pode ser um dos procedimentos realizados numa criança durante o período escolar. E é importante que a gente fale sobre isso para os profissionais. E aí, pode passar, Marcinha, por favor? Aí a gente utiliza, pode passar. Aí a gente utiliza essa imagem. Volta, por favor, Marcinha, no monitor. Aí a gente utiliza essa imagem, até porque este daí é um dos monitores de glicemia, né, que as crianças utilizam. As crianças que fazem ponto de dedo, não usam as bombas de insulina, né, às vezes utilizam esse monitor, que é fornecido pelo SUS e que tem as tiras também fornecidas pelo SUS. A gente sabe que vai haver uma mudança, possivelmente, né, para outro monitor, enfim, a gente utiliza essa imagem exatamente para que a equipe escolar entenda que aparelhinho que é este, né, em que momento que, às vezes, pode ser que ela encontre com ele. E aí a gente sabe que, ao fazer a monitorização de ponta de dedo, a gente está aí com uma situação que é a presença de sangue e de agulha, de um material perfurante, né, no momento desse procedimento, no dedinho da criança. Então, a gente precisa explicar que, às vezes, a criança pode precisar de um ambiente separado, né, da classe, da sala de aula, já que às vezes pode assustar, pode aguçar a curiosidade dos outros meninos, né? Alguém pode querer fazer também nele, e não é o caso, né? Então, a gente traz essa questão da segurança da criança e também das outras que estão ali. E aí elas precisam também conhecer o equipamento e a gente faz isso durante o treinamento. E aí, pode passar, Marcinha, por favor. E Posso aí a só gente tem uma... falar uma coisa, Agnes? Por favor. Uma das coisas, pessoal, que a gente percebe muito toda vez que a gente faz o treinamento, quando a gente fala dessa parte, né, Agnes? Os Uhum. professores ficam sempre muito preocupados se eles terão que fazer esta medida, né, de glicose com as crianças. E sempre eu recebo este tipo de pergunta, né? Às vezes as pessoas escrevem, querem saber, né, como que é isso. E aí eu digo para vocês o seguinte: os profissionais das escolas que não são capacitados, não são profissionais da saúde, como enfermeiros, técnicos de enfermagem, né? Pessoas que estudaram, como eu, por exemplo, que sou psicóloga, mas tenho um mestrado em educação e diabetes, por exemplo, nós estudamos para fazer esse tipo de procedimento. Então, nós estamos habilitados para mexer nesse tipo de material pérfuro cortante. Então, eu posso realizar este tipo de medida.
com tranquilidade. Por quê? Eu estudei e aprendi a fazer, ok? Então os professores sempre perguntam, mas eu sou obrigado a fazer? Não, você não é obrigado a fazer porque você não recebeu treinamento para fazer isso. O que acontece em muitos casos? Existem professores que querem fazer isso, gostam de ajudar aquela criança e a sua família. Então, neste caso do profissional querer se dispor a fazer o monitoramento, medir essa glicemia ou aplicar a insulina, que são o quê? Coisas perfuro-cortantes, que você vai mexer com agulha, você, né, tem contato com sangue, né, com essas coisas. Se for da vontade do profissional e ainda assim, mesmo com vontade, ele for treinado, né, gente? Porque ele precisa ser treinado para. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que têm boa vontade, mas não aprenderam a fazer. Então, isto também tem que ser muito falado e é importante que as pessoas tenham em mente, né? Você precisa querer e precisa ser treinado para. Aí sim o profissional pode fazer. Somente nestes casos, tá? Então, isso é uma coisa que eu e a Agma, a gente frisa muito no treinamento. Sempre surge essa pergunta, e eu tô querendo, né, reforçar isso aqui, porque vocês, como profissionais das escolas, não são obrigados, a não ser que você seja um profissional da saúde treinado para isso, ou que tenham recebido treinamento para isso. Se você não é este profissional da saúde, você pode querer e ter, então, um treinamento para fazer isso, ok? Ou pelo menos supervisionar, né, Márcia? O que a gente orienta é que o profissional da educação possa supervisionar a criança, né, fazendo a monitorização, seja no ambiente, né, no cantinho da sala de aula, ou na biblioteca, ou no local onde a escola determina como sendo um ponto seguro, né, para a criança fazer essa monitorização. E a gente sabe que as crianças elas aprendem a fazer este autocuidado, né? E elas mesmas fazem. Aí as mães pâncreas, elas têm um papel assim, elas são a nossa paixão, né, Márcia? Na verdade, a gente tem Então, assim sim. um carinho muito grande pelas mães pâncreas, porque elas se doam, né? E essa doação assim é prova de muito amor mesmo. Isso assim, é muito maravilhoso, né? Isso é lindíssimo. E as mães pâncreas, elas vão carinhosamente, cuidadosamente, né? Explicando, ajudando as crianças a fazer a monitorização e elas vão aprendendo, né? Vão dominando a técnica e elas passam a fazer a monitorização com muita tranquilidade, né? E seguem os passos muito corretamente, porque elas entendem que a monitorização tem um papel importante no seu tratamento, né, no seu cuidado. E aí o que a gente pede a priori na escola, né, é que a escola possa proporcionar um ambiente, uma tranquilidade e que possa ter alguém para supervisionar, até porque a gente sabe que criança anda assim ligada em 220. E aí, para o menino monitorar ali, fazer, deu tanto, oh, beleza, vou embora, né? Vou para o recreio, vou comer, vou brincar e tal. E aí ficou lá um materialzinho para trás. Né? Então, é exatamente isso que a gente precisa. Né? O valor foi esse mesmo, né? Está seguro, né? Então, é um pouco isso que a gente pede, né? Para os profissionais de educação. E aí a gente fala um pouco sobre os valores que seriam os limites, né, inferior e superior, acima de 180, consideraria hiperglicemia, e abaixo de 70 é considerado hipoglicemia, e aí o que fazer diante desses valores, né?
É, na hiperglicemia, a gente mostra quais são os sinais e os sintomas que a criança pode apresentar, né? Aí tem nessa imagem mostra criança, mostra adulto, ou seja, que a pessoa pode apresentar, que são exatamente aqueles que estão lá na frente, no início da apresentação, ilustrando os sintomas da diabetes, né? Que mostra que uma descompensação com aumento dos níveis de glicose no sangue, de açúcar no sangue. Então, sede excessiva, a pessoa pode ter um aumento da frequência urinária, pode ter um aumento da fome, às vezes tem uma alteração para uma sonolência, né? Uma alteração do nível mental, pode ter náuseas, vômitos, enfim. São sinais e sintomas que eles não são o tempo todo também clássicos, né? Nem toda pessoa vai apresentar todos esses sintomas dessa forma como está aí desenhado, né? Tem pessoas que podem apresentar dor na cabeça, que é um sintoma assim completamente, né, diverso para várias situações. Não dormiu bem, dá dor de cabeça, comeu ainda, dá dor de cabeça, mas a hiperglicemia também pode dar, né? Então, é a importância dessa atenção, desse cuidado maior com essa criança que tem diabetes e que pode apresentar sintomas sugestivos de hiperglicemia. Apresentou? Tem jeito de monitorar? Tem, beleza. Então, monitora. E aí o plano, ele vai dizer para a gente o que fazer. Né? Nós vamos ver lá no final, existe um documento que mostra o que fazer diante dessas alterações. Tá? E aí a hipoglicemia, que é considerada uma emergência, né? A hipoglicemia é uma condição que vai se diferenciar um pouco da hiperglicemia, porque a hiperglicemia, esse valor de 180, ele pode não ser sintomático, embora não seja considerado bom, né? Mas ele pode não ter sintomas. Mas a hipoglicemia ela é sempre muito rica de sintomas, e aí é um momento que a gente não tem muito tempo também para tratar ou para esperar acontecer, né? Esperar uma normalidade. Na hipoglicemia, que a gente colocou lá atrás valores menores do que 70, há necessidade, sim, de uma abordagem imediata. E essa criança pode se apresentar com dor abdominal, ela pode ter uma alteração do estado mental, ela pode ficar extremamente apática ou irritada. Essa criança, ela pode queixar dor na cabeça, ela pode estar tremendo, ela pode estar com alguma alteração visual, ela pode estar voando ali, né, dispersa, né, enquanto a professora está explicando alguma coisa. E aí, ó, nessa hora é que a professora precisa atentar, porque uma criança que está ali dispersa, ou que abaixou a cabecinha na mesa, né, ela pode estar tendo um episódio de hipoglicemia. E aí a gente faz, então, é, é, esse movimento, né, para que a educação tenha essa atenção em relação a essa criança com esse tipo de comportamento. Pode passar. E não é só a professora. Talvez eu esteja falando muito aqui a professora, mas a gente gosta de lembrar que essa daí é a pessoa que vai ter contato com a criança na cantina, é o porteiro, ou a moça que está ali na porta, né, recebendo os meninos, ou colocando os meninos na van, a pessoa que fica ali supervisionando o corredor, ou que fica ali na secretaria, né, na biblioteca, enfim, em todos os ambientes da escola, a criança pode precisar dessa ajuda e é bom quando toda a equipe escolar tem um conhecimento sobre isso. Não precisa ser expert em diabetes para ter uma criança com diabetes na escola, mas é importante estar atento
E aí, tá tudo bem com você? Você está sentindo alguma coisa? Você já alimentou hoje? Já lanchou? Mediu, né? Ouvir a criança e deixar que a criança também seja ouvida enquanto ela estiver ali no ambiente escolar. Pode passar, por favor, Marquinhos, já passou. Tá, e aí quais são os fatores desencadeantes, né, da hipoglicemia? O jejum prolongado, o exercício físico sem preparo, exercitar é importante, mas se esse exercício físico for feito em excesso, pode desencadear uma hipoglicemia, tá? E erros na terapia. E aí, como que se faz o tratamento da hipoglicemia? É fornecendo para essa criança alguma fonte de carboidrato de ação rápida. Então, faz-se, se possível, a medida e identificou que o valor está abaixo de 70, a criança deve ter alguma fonte de carboidrato, e essa fonte de carboidrato para as crianças, ela é medida por quilo de peso, né? E aí é importante que essa medida esteja definida, né, no lanche da criança, na merendeira da criança, nos objetos da criança, porque ela vai mudar à medida que essa criança vai crescendo, né? E aí aqui a gente tem modelos de gramas de carboidrato. Para uma pessoa que pesa mais de 50 quilos, então 15 gramas de carboidrato equivale a um copo de refrigerante comum, ou a um copo de suco de laranja integral, ou uma colher de mel ou de açúcar, uma colher de sopa, né? Ou 3 a 4 balinhas mastigáveis não dietéticas. E aí, daí a 15 minutos depois que ingeriu essa fonte de carboidrato, é importante medir novamente, e o tratamento só finaliza depois que essa criança faz um lanche que tem aí um carboidrato mais inteiro, né? Um pão, que tenha talvez uma proteína, uma carne, ou um pedaço de queijo, alguma coisa assim, para que ela não tenha outro evento, né, hipoglicêmico, principalmente se isso aconteceu no primeiro turno ou no início do período escolar. Tá? Então, é importante que após esse tratamento, a criança tenha, né, um período aí de até 30 minutos para fazer uma refeição com uma fonte de carboidrato mais composta. Pode passar, Marquinhos, por favor. Aí pulou a imagem do Glinstan, que é uma glicose instantânea, que é um chacezinho, que é vendido em farmácias, e que substitui, né, aí um desses alimentos. Tá? O Glinstan, às vezes, ele é adquirido, ele não é disponível nos serviços públicos, né? Ele tem que ser disponibilizado, custeado pela família. E aí a gente pede também atenção, né? Quando a escola já faz as medidas, ou a criança faz as medidas, né, na escola para as iniciais HI e LO, que são as iniciais de um aumento considerável height da glicemia, ou low, que é um valor muito baixo da glicemia. E aí, nesses casos, obrigatoriamente, há necessidade de fazer novamente, né, o teste, repetir novamente o teste, só para confirmar se não foi nenhum erro de técnica, e também comunicar aos pais, né, o cuidado seguinte em relação a esses valores, principalmente ao Mas eu HI. acho que o negócio da maioria, porque ele mesmo ficou achando que onde não tá vindo também. Gente, Oi? pessoal, vamos silenciar, por favor, os Ah, microfones. Eu não sei e aí o quem. LO, que é, né, uma glicemia muito baixa, ver a condição, né, da criança, porque às vezes pode ser um erro de técnica, e o principal deles é quando o dedinho da criança está molhado a hora que faz a punção. Então, o sangue diluído
na água ou no álcool que é utilizado ali, né, antes da coleta, antes da punção, faz com que esse resultado LO seja um resultado falso, né? Então, um valor de glicemia low, essa pessoa ela está com um nível de consciência rebaixado e aí precisa ser chamado o suporte básico de vida, né? Precisa ser chamado o SAMU e às vezes até o suporte avançado mesmo, para ajudar a reverter esse quadro de hipoglicemia e essa pessoa obrigatoriamente precisa ser atendida em uma unidade hospitalar. Tá? Então, a gente fala sobre isso, mas eu, assim, francamente, não tenho nenhum exemplo de casos de crianças que teve necessidade de um atendimento emergencial, né, durante o período escolar. Eu acho que assim as mães elas cercam mesmo, né, de cuidado e eu não tenho, nunca vivenciei nenhuma situação. Assim, pode passar. Bom, e aí, como essa criança ela utiliza insulina, a gente tem aí, né, quais são os instrumentos de aplicação de insulina, a gente tem as seringas, que hoje são um pouco menos utilizadas, com o advento das canetas, né? Tanto as descartáveis como as recarregáveis, hoje elas trouxeram uma grande facilidade para a aplicação das insulinas, doses mais precisas, agulhas mais confortáveis, agulhas menores, você transita hoje com menos materiais, né? A caneta e a agulha não precisa ter frasco, ter seringa, ter tantos objetos, né? Assim, para fazer as aplicações de insulina. E tem também as crianças que utilizam o sistema de infusão contínua de insulina, que a gente chama popularmente de bomba de insulina, e aí a gente tem nessa imagem, então, a foto de uma bomba de insulina e do monitor de glicose, que vai conversar, então, com essa bomba e mandar as informações de glicemia para o sistema de infusão contínua de insulina. Então, isso tudo é explicado, né, para as professoras, tá? E aí a gente mostra também quais são os locais de aplicação de insulina para que elas também saibam que se a criança for pega fazendo uma aplicação de insulina na região abdominal ou na coxa, né, que é os lugares onde eles mais aprendem com maior facilidade pelo alcance das mãozinhas, né? E a criança está fazendo um tratamento de uma condição crônica, né? E aí, para isso, eu tenho um exemplo, né, um caso assim, super triste, em que a criança estava fazendo a sua aplicação de insulina no banheiro, era uma adolescente, né? Porque ela não se sentiu segura, confiante em falar na escola que tinha diabetes, mas ela levava os seus insumos, levava o seu material de aplicação de insulina, e quando ela foi vista aplicando insulina no banheiro, o funcionário da educação achou que ela estava usando droga, né, no banheiro. E isso, assim, foi horrível, né, para a criança, foi horrível para a mãe, para a família. Precisou aí ter, né, uma intervenção dos profissionais de saúde exatamente para explicar. E aí a adolescente também, a família, né, a mãe dela, explicou que, pelo fato de ter diabetes, ela precisava fazer essas aplicações e a escola foi orientada, então, a ter um ambiente seguro onde a adolescente pudesse fazer as suas aplicações de insulina e também a monitorização da glicose, né? Então, isso, assim, acontece, é desnecessário, é ruim, mas, assim, são momentos em que, às vezes, a criança ou a família não estão ainda prontas, né, para falar sobre a diabetes. A gente sabe que existe essa questão do preconceito, da negação, né? E quando não fala sobre a diabetes, incorre aí nesses riscos, né?
de ser mal interpretado, de ser mal entendido, já que também ninguém é obrigado a saber, né, até que alguém fale sobre isso entre os escolares. E aí, outra questão que também é muito importante a gente falar é sobre a conservação das insulinas, porque quando aquela criança leva a sua caneta de insulina, ou vai ter uma excursão, vai ter um passeio fora, e aí a criança precisa transportar a sua insulina, né, por um tempo maior, surgem muitas dúvidas. Ah, mas precisa ter gelo, precisa transportar em caixa de isopor, como é que é isso? Preciso da geladeira, e lá nós vamos passear no parque, não tem geladeira. Então, assim, o que, que a gente tem hoje de orientação sobre a conservação das insulinas e que a gente faz questão de explicar para os profissionais da educação é que a insulina que está em uso, ela não precisa ficar sob refrigeração, ela tolera uma temperatura até 30 graus, né? Naquele período de validade dela, que é em torno de 30 dias, algumas canetas têm uma validade de 6 semanas, né? Que dá 1 mês e meio. E aí, se ela estiver bem conservada, bem protegida, bem tampada, e se não estiver recebendo claridade, seja ela de iluminação artificial ou solar direta, ou exposta a longos períodos, né, de calor, ela não vai se deteriorar, ela vai manter o seu efeito normal. E aí a geladeira, né, ou sob refrigeração entre 2 a 8 graus, é apenas para aquela insulina de reserva, e só em viagens muito longas é que a insulina precisa ser transportada com uma refrigeração, aí, né, baixando um pouco essa temperatura. Então, são informações, são dicas, né, que a gente passa para a equipe escolar e que, assim, é muito proveitoso, né, estar com a equipe escolar, porque o que a gente percebe é que eles também são muito, eles precisam muito, né, desse conhecimento. O que a gente percebe ao final de todo o treinamento com a equipe escolar é uma sensação de alívio, né? E é o que a equipe escolar fala para a gente nas palavras. Ai, que alívio, que bom que a gente ficou sabendo dessas questões que vocês estão trazendo. E isso, com certeza, quem ganha é a criança que está ali, né? E aí eu quero passar agora para a Marcinha, que vai conduzir mais uma parte do nosso encontro aqui. Pode passar, Marcinha, por favor, o próximo slide. E aí, gente? Depois desse tudo que a gente viu aí com a Agma, né? Maravilhosa nas explicações, como sempre. Queria deixar para vocês esses dois questionamentos que a gente tem que pensar, né? Então, como que seria a vivência de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa com diabetes nas escolas? E qual o papel que a escola tem junto a essa criança e a sua família? Eu acho que este talvez seja um dos grandes temores que, quando as famílias nos procuram querendo ajuda, né, em relação às escolas, é isso, é o temor de deixar as crianças por um período grande, a gente sabe, nas escolas, né? E aí temos de um lado as famílias e temos do outro lado as escolas. E às vezes, gente, o que eu percebo é que existe um embate nessa relação e que não deveria acontecer, né? Porque na verdade nós estamos juntos buscando ajudar uma criança ou um adolescente que está na escola, né? Tanto a escola quanto a família querem a mesma coisa, que essa criança então esteja bem adaptada na escola. Então, quando a gente pensa em diabetes, né, gente, acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar é que é um diagnóstico familiar. E quando se descobre um diabetes, a família tem a estrutura dela toda modificada.
Nós temos mudanças de hábitos, né, na alimentação, nas atividades físicas, temos a inclusão da monitorização, né, as consultas médicas de especialistas que se tornam dessa vez regulares, né? Nós temos que pensar na questão do impacto de se receber um diagnóstico que não se estava esperando, né? As crianças adoeceram por alguma coisa, a criança está adoecida, a família procura por um diagnóstico, mas ela jamais imagina que esse diagnóstico será de uma doença crônica, né? Então, quando se recebe esse diagnóstico, é um baque. Temos também as questões financeiras do custo do tratamento. Temos a questão, então, depois que vem muito comigo, né? A questão do futuro, a preocupação com a criança. E aí, quando as coisas vão estabilizando, bom, já procuramos o médico, já estamos com os especialistas, já sabemos mais ou menos o que temos que fazer, a criança tem que voltar para a escola, né? Porque ela fica um tempo sem ir para a escola. E aí vem a preocupação: como é que vai ser na escola? Quem vai cuidar do meu filho enquanto ele está na escola? E se eu não puder ir lá todos os dias, como é que eu vou fazer, né? Então, quando a gente pensa na família, né, a gente tem que lembrar que a família precisa de uma rede de apoio. E essa rede de apoio é formada por quem? Pelos amigos, pelos familiares, pelas pessoas que estão com essa família, por nós profissionais da saúde, né, que estamos juntos, pelas outras pessoas com diabetes, né, gente, porque a gente incentiva muito as famílias a procurarem outras famílias que também têm crianças e adolescentes com diabetes, para que elas também possam dividir, né, essas angústias, as dificuldades e possam também se autoajudar, eu falo, né? Às vezes alguém dá uma ideia de uma coisa, dá uma ideia de outra para poder ajudar, e temos a escola. A escola é uma grande rede de apoio da família, seja para as crianças que têm diabetes ou não. Quando a gente pensa nessa escola, o que que a gente pensa, né? Nós, escola, meu filho agora vai ficar na escola muito tempo. A escola é educadora, é facilitadora, é um lugar de convivência dos meus filhos, né? E essa escola vai ser importante na formação dele. E ela vai influenciar, sim, o momento social dele, principalmente com diabetes. É lá que ela vai conviver com outras crianças da mesma idade, de idades diferentes, crianças que às vezes têm diabetes também, mas a grande maioria não. Como é que será essa adaptação? E aí, como que surgiu então esse pensamento a respeito do diabetes nas escolas, né, gente? Que muitas pessoas perguntam. Primeira coisa foi assim: e aí? Os profissionais da escola, né, as pessoas que lidam com as crianças, elas estão preparadas para receber esses alunos, né? Elas estão capacitadas? Elas entendem o que é diabetes? Elas sabem cuidar das crianças, porque a nossa maior preocupação, e teve alguém que escreveu aí, que agora eu não me lembro o nome, falando: meu maior medo é a hipoglicemia. Sim. Então, será que essa escola tá e esses profissionais estão realmente preparados para lidar com as situações de emergência? Eles sabem o que tem que fazer? Eles entendem o que é diabetes? Sabem a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2? Eles vão entender o que está acontecendo com meu filho? Eles vão saber? Então, aí foi que iniciou o projeto Diabetes nas Escolas. Foi todo o início foi por aí. Então, o que que aconteceu? Um aluno, né, do projeto de mestrado da Santa Casa começou a fazer uma avaliação sobre o conhecimento dos professores de educação física da rede pública de Belo Horizonte sobre o diabetes. Então, ele fez essa pergunta para os professores de educação física, né, que estavam inseridos na escola. Olha, vocês sabem sobre diabetes, o que vocês entendem, o que vocês fariam se acontecesse alguma coisa, vocês sabem tratar a hipoglicemia? E foi visto que a grande maioria não entendia sobre diabetes, e o que mais deixou, né, a gente impactado, não sabia tratar uma hipoglicemia. E isso era muito importante, principalmente quando a gente estava falando de professores de educação física na escola. E aí,
né? Doutora Janice, com a equipe dela, essa época eu ainda não estava no mestrado, não conhecia o projeto. Ela foi e conversando, estudando sobre isso junto com esses alunos, e foi feito em 2014 um simpósio sobre o diabetes nas escolas. E logo depois teve a aprovação do mestrado profissional em 2015 na Santa Casa de Belo Horizonte para que se fizesse, então, nesta área do diabetes nas escolas, para que fosse feito, então, o início de um projeto que falasse sobre o diabetes nas escolas. E aí, o que foi visto, então, gente, nesse estudo? Que de um lado a gente tinha também pais inseguros, preocupados com a falta de conhecimento das escolas, né, em relação ao tratamento. Do outro lado, as escolas despreparadas, porque os funcionários e os professores, né, despreparados mesmo para ajudar os alunos com diabetes, eles não sabiam e principalmente não sabiam lidar com as emergências, né? E a gente fala muito de hipoglicemia, né? Inclusive nos treinamentos a gente fala que na dúvida, né, que se você perceber que a criança está diferente, que ela está com comportamento diferente, na dúvida, a gente trata como se fosse hipoglicemia, porque a gente sabe que aumentar 30 ou 40 pontos ou um pouco mais na glicemia do aluno não vai fazer tanta diferença se for uma hiperglicemia, mas que fará muita diferença se for uma hipoglicemia. Então, foi percebida a necessidade, então, de desenvolver um programa educativo, né? Uma capacitação dos profissionais e os educadores na escola, exatamente para manejar essa condição crônica, para que as pessoas pudessem entender e lidar com essas crianças e esses profissionais. Porque, gente, a gente tem que lembrar também o seguinte: os profissionais da escola, eles não são obrigados a ter esse conhecimento, né? É mais uma condição crônica que entra na escola, que a gente sabe que as crianças têm outras condições, né? Nós temos crianças com diabetes, crianças com asma, crianças com alergia, crianças com intolerância, né? Então, o que foi visto foi isso. Então, o que foi feito a partir disso? Não sabiam, né, desse como fazer, como agir. E aí, doutora Janice, então, e a equipe criou o primeiro centro de referência diabetes nas escolas. Em julho de 2016, a abertura, da qual a Agma já fazia parte, aqui em Belo Horizonte, então, na Santa Casa de Belo Horizonte. Então, foi dado o start do Centro de Referência Diabetes nas escolas. Que era o quê, gente? O que é o objetivo principal, então, quando a gente fala de um centro de referência diabetes nas escolas? O objetivo é capacitar os profissionais da educação que lidam com essas crianças com diabetes no período escolar, né? A gente conta, então, que os profissionais das escolas vão ser também membros da equipe no tratamento do diabetes. Lembrando, gente, que a gente não está pedindo que os profissionais das escolas façam nada, que eles não tenham nunca sido treinados, né? A gente quer a supervisão, como a Agma falou, uma ajuda, uma observação. Eu falo sempre com os professores. Não conte só com o glicosímetro, não conte só com as medidas, conte com a sua observação. Você está com a criança ali todos os dias, você conhece ela, você sabe como ela se comporta. Se você está percebendo que ela tem um comportamento diferente do normal, que ela está mais agressiva ou está mais apática, que ela está mais quieta, né, na aula, está deitada, tem muita sonolência, está falando que está com dor abdominal, está com muita dor de cabeça, coisas que ela não faz corriqueiramente. Acenda aquele alerta, quem sabe pode ser alguma coisa, pode ser algum sintoma, ela pode estar precisando da sua ajuda, né? Porque infelizmente nem todos têm e levam para a escola o glicosímetro com as fitas, né? A gente sabe pelas condições adversas que tem. Então, a gente conta com os profissionais das escolas como membros, sim, dessa equipe do tratamento do diabetes, já que a criança fica muito tempo na escola, né? A gente quer também alertar os profissionais da saúde e da educação em relação às dificuldades que os alunos com diabetes enfrentam nas escolas. Não são poucas dificuldades, né? Mas essas dificuldades podem ser contornadas, né? Se a gente tiver
esse momento, às vezes, com a criança, pensando nesse treinamento, por exemplo, que a gente faz, né? Conversando com os pais, tendo uma comunicação mais ativa, uma comunicação mais aberta, uma comunicação mais empática, né? Conversando com esses pais, tentando entender um pouco mais o lado de todo mundo, né? E eu acho que uma das coisas que a Agma falou muito é que a gente tem que aprender a desmistificar a condição crônica do diabetes, né? Muitas pessoas ainda acham que o diabetes tipo 1 é o diabetes tipo 2, é o diabetes da vovó, é o diabetes que tem a ver com a resistência da insulina, e a gente precisa, né, levar mais conhecimento para que as pessoas entendam que o diabetes tipo 1, que é sim o maior tipo de diabetes na escola, né? A gente sabe que a incidência do diabetes tipo 2 é o maior em relação aos diabetes, mas na escola a prevalência é do diabetes tipo 1, exatamente para a gente estar conversando sobre crianças e adolescentes, né? Existem sim adolescentes, infelizmente, né, que já tem essa questão do diabetes tipo 2, mas a gente também alerta sobre isso, né? Então a gente precisa aprender a desmistificar o diabetes, para a gente também evitar essas questões de bullying, como a Agma falou, por exemplo, de uma adolescente que não quis se abrir para a escola, nem a família, porque tinha medo do julgamento, tinha medo de como ia ser vista, né? Então, todo esse conhecimento que a gente tem no Centro de Referência Diabetes nas escolas, que é o nosso propósito, é para que essas coisas deixem de existir, ou que pelo menos a gente consiga minimizar, né? Para que todos possam entender melhor a respeito do diabetes. E para isso, gente, a gente conta com uma página que hoje eu tive a felicidade de ver que nós passamos de 8.000 seguidores. E isso é uma alegria, porque a gente faz essa página com muito amor, com muito carinho, tem muito conteúdo bacana. Quem ainda não segue a gente, siga, tem todo tipo de conteúdo. Nós temos histórias verídicas, nós temos muito conhecimento, nós temos lives. Nós temos informações sobre os centros, todos os outros centros de referência, os treinamentos que eles fazem, né? A gente tem muito conteúdo bacana. Vocês também podem sugerir conteúdos para a gente está sempre aberto. E hoje atingir 8.000 pessoas foi um marco na nossa vida, é muito importante isso, sendo que a gente começou com a página faz pouco tempo. Então, divulguem também o nosso Instagram, que é uma parte importante, que é o @diabetes nas escolas, e lá a gente faz todo tipo de comunicação para vocês, né, que gostarem, que quiserem. Aqui vocês podem ver, ó, que nessa primeira imagem aqui a gente tem falando sobre o nosso curso, o que se aprende, e vou falar um pouquinho mais dele também, que é esse curso em EAD. Quando a gente estava no projeto, foi pensado o seguinte: poxa, a gente está atendendo só em Belo Horizonte, né? A gente podia fazer, além de atender em Belo Horizonte, a gente percebe que tem pessoas que não conseguem vir a nós. Porque a gente fazia os nossos treinamentos presenciais antes da pandemia, às quintas-feiras, que era o dia do nosso ambulatório de diabetes. Só que muitos profissionais não podiam deixar as escolas. Muitos profissionais estavam em trabalho, né, nas escolas nesse dia. E muitos falavam: olha, a gente não tem condição de ir até vocês, é muito difícil, fica complicado. Às vezes a gente fazia os treinamentos nos finais de semana, mas nem todas as escolas disponibilizam desse tempo. Então, mais uma vez, né, no mestrado, uma aluna do mestrado fez como trabalho final dela esse curso em EAD. Então, o que que é um curso em EAD? É o nosso curso de educação à distância, que eu convido todos vocês hoje, quando terminarem aqui, a se inscreverem nesse curso, que lá vocês terão todas as informações, tudo que foi falado aqui e muito mais. Vou mostrar para vocês aqui, que é aqui a capinha, vocês podem ver, que é como que vocês entram lá a partir desse link. O link fica lá fixado na nossa bio. Às vezes as pessoas me perguntam o que que é bio? É aquela descrição
que fica, vou até voltar aqui, ó, no Instagram, aqui, olha, onde está escrito aqui, tem outros links, tá vendo? Aqui tem o link do EAD do diabetes nas escolas, que eu convido vocês a se inscreverem para fazer todos esses modos, olha. O que é diabetes, a família o diabetes, a escola e o aluno com diabetes, tem a parte de monitorização glicêmica, do tratamento com diabetes, a merenda escolar e o aluno com diabetes, a educação física e o aluno com diabetes, e tem essa parte do plano de manejo de diabetes nas escolas, que eu vou falar com vocês um pouco, e tem uma atividade final para vocês fazerem e verem se vocês entenderam direitinho tudo que foi feito, se vocês entenderam sobre diabetes, entenderam sobre os módulos todos, e aí logo depois vocês terão a emissão do certificado de vocês, para vocês receberem e dizerem: eu sou treinada em diabetes nas escolas. Então, quando eu falo desse plano de manejo, gente, a Agma falou lá em cima, e eu acho que é um dos documentos mais importantes que todos devem ter quando tem uma criança com diabetes dentro de uma escola. O que é esse plano de manejo? Ele é um plano de manejo que foi traduzido, né, pela, pelo pessoal da UFMG, pela Empodera, pela doutora, ai, pela doutora Heloísa Torres e toda a equipe dela. Foi nossa professora no mestrado, foi minha professora no mestrado. E o que é o objetivo desse plano de manejo, gente? Aqui vão estar todas as informações do aluno com diabetes. Todas. Então, vocês verem aqui que né, vocês podem ver que na primeira parte aqui tem tudo, a data que vocês colocaram, o nome do aluno, com todas as informações de contato, né? O nome de todo mundo, o médico. E é importante que vocês entendam. Este plano de manejo, ele deve ser preenchido pelo médico, pelo profissional de saúde que acompanha o seu filho, tá? Pode ser também preenchido, às vezes, por outra pessoa que acompanha, mas é ideal que seja preenchido pelo médico, né? E aqui vai falar sobre tudo, sobre a monitorização glicêmica, quando é que é o local quanto que deve ser feito, qual que é a meta de glicemia, como vocês podem ver, o local normalmente que a pessoa, né, que aquela criança faz. Uma coisa que eu acho importantíssima que tem aqui é a capacidade de monitoramento de glicemia. Se ele consegue fazer sozinho, se ele precisa de ajuda total, ou se ele precisa só de supervisão, ou se alguém tem que fazer, né? Como que é o tratamento da hipoglicemia? Quais são os principais sintomas daquele aluno? Quer dizer, ele sente o que normalmente quando tem hipoglicemia, né? Porque isso também é muito importante da gente falar. A Sônia até, quando a Aima estava falando da hipoglicemia, ela falou, é importante a gente falar que existem crianças ou pessoas que não têm sintomas de hipoglicemia. Verdade. Tem muitas pessoas, às vezes, que não têm sintomas de hipoglicemia. Então, é importante, às vezes, que aquela criança, que o pai ou a mãe diga para você: olha, quando ele está com hipoglicemia, eu percebo que ele fica confuso, ele às vezes fala que sente um formigamento, eu percebo que ele faz isso e isso. Então, tá tudo escrito ali. Se ele apresentar tal e tal sintomas de hipoglicemia, quanto que você deve dar de correção, qual que é o tipo, né? Cada aluno, gente, leva o seu próprio kit de hipoglicemia para a escola. Isso é uma coisa muito importante, né? Que a gente deve cobrar da família e que o aluno deve andar com ele, né? A gente brinca que é um kit de sobrevivência, que é um kit, né, que a criança tem que ter, ela anda com esse. Então, tem esse tratamento, tem um tratamento adicional também que é importante, tá? Tem a terapia de insulina, como que é o esquema, tá vendo a habilidade do aluno de aplicar a insulina também, igual estava da monitorização glicêmica. Aqui tem a regra dos 15 que a Agnes explicou para vocês, o que são as 15 gramas de carboidrato. Ele vai escrever também à mão se para ele tem que ser menos, né? Se tem que ser menos quantidade, mais quantidade, como que é feito. O tratamento da hiperglicemia, como é que é feito? E se aí tem necessidade de aplicar insulina? Qual a insulina? Como que é? Se é com seringa, se é com caneta, né? Como que deve ser feito? Se tem autorização dos pais, né? Tudo muito explicadinho,
nesse plano de manejo. Oh, essa última foto não ficou boa. Essa última foto aqui também fala sobre o esquema de correção e tudo. Então, esse plano de manejo é importantíssimo. E ele deve ser atualizado a cada vez que a terapia de insulina mudar. Quer dizer, mudou a quantidade, mudou as correções, mudou alguma coisa, ele deve ser atualizado. E ele vai ser assinado pelo médico, vai ser assinado pelos pais e pela escola. O que que a gente sempre fala? É importante você pedir uma reunião na escola, se você é pai, e se você é da escola, peça, né, converse com a família, peça essa reunião, para que vocês conversem, para que vocês entendam, para que vocês possam juntos, né, conversar sobre esse plano de manejo, né? Porque ele é um plano completo, muito importante, e acho que ele deve ser inclusive conversado na escola. Se a escola tiver alguma dúvida, se a escola precisar de ajuda, né? Tem que ter essa conversa com os pais e com a família, porque, como eu disse antes, gente, isso não é uma guerra, é uma união de forças. A família e a escola têm que se unir para proporcionar esse bem-estar que a gente falou lá no início, a importância do bem-estar da criança e do adolescente com diabetes, né? Esse plano de manejo, gente, está no EAD para baixar, já no formato de PDF, vocês vão imprimir e ele vai estar lá completinho, em branco, como está aqui, para você preencher. Não tem nenhum problema. Se precisarem da minha ajuda e tudo mais, né? A gente ajuda, a gente está à disposição para ajudar vocês em tudo. E aí, eu não podia deixar de também falar sobre o que nós aqui do Centro de Referência estamos fazendo também. Quando a doutora Janice viu que a gente estava em Belo Horizonte e que a gente tinha o nosso EAD e que tinha outros lugares do país que precisavam também dessa ajuda, porque a gente sabe, né, gente, dessa importância desse projeto, o que que ela resolveu fazer então com o nosso centro de referência? Além da gente manter o EAD, porque agora a gente não tem feito mais treinamentos presenciais aqui em Belo Horizonte, a gente resolveu fazer então a expansão dos nossos centros de referência. A gente expandiu os centros de referência para o Brasil inteiro. É claro que alguns centros já foram expandidos antes, né? No início, logo no início, nós tivemos centros de referência, como o de Diamantino, de São João del Rei, né? Que era no início. Tivemos também o de Teixeira de Freitas. E hoje, queria contar para vocês com muita alegria que somos 23 centros de referência espalhados pelo Brasil. E eu não podia deixar de citar todas elas aqui. Então, nós temos, olha, em Diamantina, em Teixeira de Freitas, na Bahia, em Vitória, em Campinas, em Governador Valadares, em Salvador, Sertãozinho, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Ibirité, em Aracaju, em Taubaté, em Gramado, Limeira, no ABCD, em São Paulo, em Natal, em Catanduva, Curitiba, Caratinga, Jundiaí, Sorocaba, Indaiatuba, Assis. E a gente queria dizer que nós não acabamos ainda a nossa expansão. Nosso objetivo, o objetivo da doutora Janice, é que a gente expanda para o Brasil inteiro. Então, se você é um profissional da saúde, por acaso está aqui, né, e gostaria de abrir um centro de referência de diabetes nas escolas, ano que vem nós vamos abrir novas expansões, porque o nosso objetivo é esse, é levar todo o conhecimento do diabetes nas escolas para o Brasil inteiro, para que a gente possa ajudar ainda mais crianças, né? Nesse Brasil inteiro e a família, né, Agma, que é o nosso objetivo. Isso. E aí eu vou finalizar aqui e vou abrir para perguntas, para que se vocês, eu vi que o chat está cheio de coisa, eu vou tentar ler agora um pouco. Agma, você gostaria de complementar alguma coisa? Vamos lá. Gostaria, porque eu vi que tem profissionais da saúde, da educação, mas tem também mães
né, pais aqui participando. E aí, se a escola que seu filho frequenta não tem ainda profissional da educação treinado, por favor, né, leve até a escola o projeto para que as pessoas, né, os profissionais da educação possam se inscrever, para que eles possam incluir o curso Diabetes nas escolas agora, no início do ano, né? A gente sabe que com esse momento agora, essa fase agora que as escolas vão entrar de planejar o ano letivo, é onde é mais fácil delas colocarem, né, uma data, um período para que seja feito o treinamento. E aí é o momento agora, né? Eu vi também um pouco de ansiedade de algumas mães, né? Uma insegurança. Assim, isso é tão triste, né? A gente fica assim muito sensibilizado de saber que tem mães que ficam com esse incômodo, né? Com essa dorzinha lá no coração. O ano está acabando, aí eu já conheço a professora do meu filho esse ano, mas eu não sei o ano que vem como que vai ser. Né? Então, assim, se a escola puder ser treinada, com certeza isso vai ficar mais leve, vai ficar mais tranquilo, né? Tanto para a mãe como também para as professoras, para as profissionais da educação. Gente, olha, tem tanta coisa boa aqui, né, Agnes? É isso aí. Eu acho que a gente não pode esquecer, né, assim, da responsabilidade, né, de todo mundo enquanto pai, também indicar, né, para sua escola. A gente sabe que as escolas têm as próprias, os calendários, né? A gente respeita muito os calendários. Então a gente gosta. Eu lembro que toda vez que eu ia bater numa escola, eles sempre falavam com a gente, volta no final do ano, que aí a gente planeja direitinho para o ano que vem. Então, está numa época maravilhosa de vocês, né, irem às escolas e falarem sobre o nosso projeto e contarem a existência dele. Qualquer profissional da saúde, ó, da escola, desculpa, pode fazer o nosso treinamento em EAD, né? Ele fica disponível o ano inteiro, né, Agma? Aberto para todo mundo. A doutora Janice já colocou o link, mas tem na nossa página. Se vocês quiserem, posso repostar aqui e colocar o link de novo, tá? E ele é um treinamento gostoso, leve, né? Que as pessoas têm acesso, você pode fazer no seu tempo, da forma que você quiser, né? Tem muita informação, tem muita educação. Então, eu acho que é uma oportunidade muito importante para vocês, né, que têm interesse, vocês que são pais, vocês que são profissionais das escolas. Então, é uma oportunidade agora no final do ano das escolas se programarem para fazer esses treinamentos, né? Vocês também têm acesso a todos esses outros, né, Agma, centros de referência que estão, gente, abertos para vocês, para fazer o treinamento das escolas. A gente coloca sempre quais são os centros que tem, os centros de referência, e estamos abertos a mais centros, né? As pessoas escreveram muito aqui sobre que existe uma certa dificuldade, né? Em ter, às vezes, esse contato com a escola, ou ao contrário, que às vezes a escola tem muito medo, os profissionais da escola têm medo. Eu queria dizer para vocês o seguinte: o nosso papel enquanto é, profissionais do diabetes nas escolas é como eu falei lá no início. Não é obrigar vocês a fazerem nada do qual vocês não estejam preparados para, né? É muito mais dar para vocês informações, né? Dar para vocês ferramentas para que vocês entendam um pouco mais sobre o que é diabetes, entendam sobre as emergências, sobre as urgências, que vocês saibam ajudar no caso de necessidade, né? E que vocês possam ter essa comunicação aberta com os pais. É esse o nosso propósito, que todo mundo tenha uma comunicação melhor, para que, na verdade, todos nós, gente, temos como objetivo ajudar as crianças. Eu acho que
eu quando penso, cada treinamento que eu dou, cada vez que eu converso sobre isso, eu penso e lembro sempre das crianças, né? Eu lembro que o nosso objetivo é que eles, né, sejam beneficiados com isso, porque é muito importante para a criança que ela se sinta acolhida, que ela se sinta acolhida, que ela se sinta é, não diferenciada das pessoas, sabe? Que ela entenda que ela tem uma condição que faz dela uma criança que tenha que ter cuidados diferentes de outras crianças, mas que aquilo permita que ela tenha uma vivência escolar como qualquer outra criança. E eu acho que é isso que me toca mais, que me coloca cada vez mais à frente desse projeto. Porque quando eu vou treinar uma escola ou uma sala, como eu já fui, treinar as crianças de uma sala e elas perguntam: Ah, mas é isso que ele tem? Ah, eu posso ajudar como? As crianças adoram esse conhecimento. Elas gostam de saber porque elas gostam de ajudar. Então, eu acho que essa mobilização, nossa, não é para obrigar ninguém a fazer nada, não é para deixar que os profissionais. Outro dia eu escutei, alguém escreveu assim, mas nós somos só professores, nós não somos enfermeiros. Gente, nós sabemos exatamente a posição de cada um dentro da escola. A gente não quer é, agregar mais peso a nenhum de vocês. Não é esse o nosso objetivo. A gente quer muito mais que vocês estejam seguros, inclusive, para que quando acontecer qualquer tipo de intercorrência, vocês tenham segurança de agir, né? Muito mais, porque, por exemplo, quando a gente treina uma escola, como eu e a Agma já treinamos, uma escola que vem para a gente falando assim, a gente devia ter feito isso antes, porque aconteceu uma emergência, uma urgência na escola, nós tivemos uma criança que passou muito mal na escola, inclusive foi embora no escolar e passou mal dentro do escolar, e aí a gente veio para cá, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, né? A escola, ela estava despreparada porque ela não tinha informação a respeito. Não é porque eles não queriam cuidar da criança, é porque eles não sabiam mesmo o que acontecia, o que fazer. É só por isso, né? Então a gente às vezes evita situações que poderiam ser resolvidas com um olhar, um momento diferente, uma conversa, né? Prestar atenção na criança. Eu sei que no momento parece que eu tô dizendo que é muito simples, né? Mas se torna mais simples quando a gente tem conhecimento a respeito do assunto. Cada vez que a gente lê a respeito, cada vez que a gente se coloca no lugar do outro, cada vez que a gente tem essa empatia, a gente consegue ver a situação com outros olhos. E é esse o nosso objetivo, né? E eu vi que muita gente escreveu, agradeceu e falou que ótimo, a gente tem uma aluna com diabetes, a gente tem pessoas com diabetes, e que bom saber dessa informação, porque é isso, o objetivo nosso é esse. E quando eu falo para vocês e convido vocês, vão para o EAD, para vocês fazerem o curso e receberem o certificado de vocês, é porque lá vocês vão ainda ter mais conhecimento, vão agregar mais informação para vocês. E aí vai ficar mais fácil ainda. Vai ficar mais simples ainda vocês entenderem que não é tão difícil quando a gente se dispõe a fazer essas coisas. A gente não quer que vocês deixem de ser professores, né? Não é esse o nosso objetivo. Então, eu queria muito agradecer vocês, né? Não sei se ficou alguma dúvida, alguma outra questão que vocês queiram falar. Todo mundo escreveu aqui que é professora, tem gente que é mãe de M1 também é professora, né? Se eu puder dar alguma outra informação, vocês podem me escrever aqui, porque a maioria colocou, né, aqui sugestões, alguém que colocou que já fez cartilhas e tudo. Podem chamar a gente também lá no Diabetes nas Escolas, eu tô lá sempre no Instagram, tá bom? E eu vou agradecer e vou passar a Agma também para agradecer, porque afinal já são quase 9 horas, né? E amanhã nós temos o nosso
Diabetes, né? Lá também, nosso Dia Mundial do Diabetes. Agma. Márcia, eu acho que é importante a gente falar, né? Eu estou vendo tem uma coordenadora de escola. Olha, Ana super Cláudia. legal. Obrigada por ter vindo aqui participar com a gente. Gente, fazer o treinamento da escola é possível também o selo, né? Receber o selo de. Não, não tem mais? Por enquanto, não mais, Agma. Ah, que pena. Já ia dizer do selo, porque era assim um estímulo super legal, né? O selo Isso. de escola amiga da criança com diabetes. Enfim, o treinamento é assim a grande possibilidade de reduzir os medos, as inseguranças e de fazer com que a criança, a família e a escola convivam de uma forma mais tranquila e mais saudável, né? Nesse curso de ano que a criança vai estar ali ou meio turno ou no turno integral na escola, e seja escola privada ou escola pública, o treinamento é para todos e é feito com assim muito carinho, com muito cuidado, né? E o material é todo disponibilizado também com muita facilidade. Eu também quero agradecer a todos vocês por terem se inscrito, desejar a todos um ótimo novembro Diabetes Azul e que as atividades em prol da diabetes, para falar sobre a diabetes, para trazer mais pessoas para esse tema, para o diagnóstico precoce, para o tratamento dessa condição que aumenta consideravelmente, né, a cada dia em todos os continentes, né? Esse aumento ele é mundial. Então, as pessoas possam falar mais sobre essa condição exatamente para prevenir as complicações. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Isso. Queria agradecer todo mundo que está aqui, agora todo mundo, né, com a carinha aí. Muito obrigada. Débora está aí, Denise também, que faz parte. Todo mundo do Centro de Referência, Lara, né? Todo mundo, Daniela, Sônia, Fernanda. Todo mundo que está por aí, viu? Muito obrigada a todos vocês pela presença. Dani também, Daniela está aí, né? Então, obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente e numa próxima oportunidade a gente se encontra. Obrigada, gente. Um abraço.